O anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira, de que o monitoramento de movimentações do Pix será revogado, marcou uma das maiores derrotas do governo perante a população em confronto direto com a oposição e deixou claro a fragilidade do grupo de Lula quanto à comunicação, principalmente nas redes sociais. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu estou no meu gabinete. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. A proposta foi atacada nas redes em rejeição impulsionada por fake news. Um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, com informações e imagens falsas, foi o estopim para a horda contrária que levou o governo a recuar. Lula e Haddad tentam recolher os cacos com uma certeza: a pressão e a campanha de grupos da oposição estão cada vez mais alinhados com a receita para vencer o presidente. Confira na edição número 46 do Linha Política, com Márcio Meirelles. Muito bem, professores, nós chegamos a esta quinta-feira, depois de uma quarta marcada por uma derrota do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não foi qualquer derrota. Essa situação do Pix, toda a campanha pró e principalmente a campanha contrária que foi feita nos últimos dias, é recheada daquilo que a gente já está vendo já há algum tempo, que está incrustada na política, que é essa situação da fake news. E o governo não conseguindo desfazer toda essa campanha falsa dos ataques à proposta dessa situação do Pix, da atuação junto ao Pix. O governo Lula perdeu para uma fake news, professor, e não conseguiu contornar com sua equipe de comunicação? Olha, Francisco, o PT, de maneira geral, e no PT eu incluo o Lula, está bebendo do cálice que ele fez para a sociedade. Está bebendo agora o cálice amargo que ele utilizou na sua primeira campanha para presidente da República. Você se lembra disso? As bravatas, os cancelamentos de contratos. Ele ganha a eleição sobre uma mentira do governo Fernando Henrique Cardoso, que arrumou as finanças do Brasil, e ele dizia que aqui ele tinha recebido do país uma herança maldita. Ele fazia fake já naquela época, só que não existia internet. Era o poder das massas, poder de comunicação que o PT tinha. Então, hoje, ele está bebendo do cálice amargo que ele introduziu na política brasileira, que é das mentiras. O PT mentia. O PT enganava as pessoas. A gente ia falar sobre reforma trabalhista, eles diziam que iam cortar salário. Você se lembra disso? Então, a história do PT é uma história muito viva e recente. Só que a situação mudou. Agora a gente tem uma internet que é muito mais rápida, muito mais ilustrativa do que era no passado. O PT vai ter dificuldades para poder explicar. Eu vi esse episódio com muito temor, fiquei muito preocupado por vários aspectos. Talvez a gente vá discutir isso ao longo do nosso contato aqui, mas eu fiquei muito preocupado. Ou seja, nós não temos mais governo. Quem governa o país são as fake news. E o governo Lula já deu várias mostras que tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com as redes sociais. No passado, e principalmente nas campanhas que deram a ele e depois a Dilma Rousseff, 4 vitórias consecutivas, a forma como o PT se comunicava sempre foi algo a se vangloriar, A gente lembra que a segunda vitória de Dilma Rousseff veio em meio a todas as investigações do escândalo do Petrolão e tudo mais. Mesmo assim, o PT na época conseguiu contornar todas aquelas notícias negativas com campanha, com comunicação, com bom marketing. Agora, o PT, quando voltou ao governo, como o senhor acabou de citar, encontrou um novo mundo, encontrou um novo Brasil, encontrou uma realidade que se comunica pelas redes sociais de forma majoritária. Só que hoje, quem fala a língua das redes sociais, quem consegue chegar de uma forma clara, direta, ao seu consumidor da informação, ou melhor, do entretenimento, e eu vou chamar de entretenimento porque boa parte não é tratada como informação, mas sim, como o senhor já citou, das fake news. Então não dá para citar como informação, e sim
como entretenimento, né, de conteúdo. É a direita, e é a direita extrema, né, porque não dá pra falar nem que é a direita extrema, são grupos muito mais alinhados, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O vídeo de Nicolas Ferreira, aliás, recordista de visualizações, não foi somente um vídeo que ele fez sobre essa situação, da forma como você teria o monitoramento do Pix, o vídeo de Nicolas Ferreira, mais recheado, lotado de informações inverídicas, inclusive ele utilizou até mesmo imagens, dando ideia de que haviam já protestos com relação ao Pix, e são imagens também inverídicas. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Professor, esse vídeo, ele tem algo que é necessário ser falado. Nicolas Ferreira é uma amostra de como a direita e como a direita extrema consegue chegar ao seu público diretamente falando. De uma forma simples. O que o PT não consegue, aquele PT do Lula, aquele PT que se comunicava com o trabalhador, não consegue entender que a preocupação do trabalhador hoje está cada vez mais, e sempre foi, mas está cada vez mais ligada à economia do dia a dia, à economia do simples. Ô professor, como que o governo vai, antes da gente chegar na questão econômica em si desse processo, mas como que o governo pode fazer para contornar isso? Porque, neste caso em si, ele recuou, retirou a proposta, né? Retirou esse sistema de monitoramento das movimentações por parte do Pix, mas a partir de agora parece que a oposição tem um carimbo sobre a receita para vencer Lula. E o Lula está tendo uma dificuldade muito grande para poder desvencilhar dessa questão, porque se essa proposta foi vencida pelas fakes, como o senhor citou, imagina o que vem pela frente. O Francisco, um componente do cálice que o PT está bebendo, amargo, é também da arrogância. O PT sempre foi um partido arrogante. Ele sempre foi um partido de destruição. Você se lembra? Ele não assinou o Plano Real e ele não assinou a Constituição. Ou seja, o Lula foi deputado e ele não assinou a Constituição, porque eles não concordavam com a Constituição. Não assinou o Plano Real porque dizia que era uma fraude o Plano Real. Então, o que o PT está fazendo hoje, ele está bebendo o cálice amargo do que ele criou na política brasileira. Ele está pagando por isso e vai pagar muito caro por isso. O outro aspecto, não existe recursos, meios, através do marketing ou da propaganda que o governo queira fazer para destruir fake news. O processo de fake news foi desenvolvido nos Estados Unidos na primeira campanha do Trump. Eu vou citar um exemplo aqui para mostrar para as pessoas como é que funciona isso. E por isso que é difícil você dizer o contrário. Isso é exatamente o que o Trump fez nos Estados Unidos e que o Bolsonaro fez aqui na campanha dele e depois na segunda campanha. O Lula, quando ganhou a eleição, o que ele falou? Está tudo errado, vou mudar o país, vou renovar o país, vou colocar a picanha na mesa. Guarda essa frase. Vou colocar a picanha na mesa do trabalhador. Isto é repetido várias vezes. A sociedade, de uma maneira geral, coletivo social, põe isso na cabeça. Por quê? Porque ele já comeu picanha numa época que o Brasil teve uma situação econômica favorável, que foi a época que ele usufruiu do Plano Real. Não foi ele que fez o bom governo de 2003. Foi o Plano Real, porque em economia as mudanças que são feitas normalmente não são a ocorrência desses benefícios, se sucedem no próprio exercício. Por exemplo, a reforma tributária não vai ter efeitos no governo Lula, nem no segundo governo dele, vai ter no próximo governo, quer dizer, daqui a 10 anos. Então, é difícil você tirar da sociedade que comia picanha, e quando ela agora não come mais picanha, ela vai lembrar do tempo que ela comia, ela vai lembrar de uma coisa que se chama desejo. Foi satisfeito o desejo dessa coletividade. Qual é o oposto do desejo quando você não consegue? Ódio. Esse é o mecanismo. Você marca o desejo, depois você cria o ódio. Porque, na verdade, a picanha não chegou na mesa do brasileiro ainda. Não é culpa do governo. Foi o clima, a seca que nós tivemos. Mas a sociedade não está fixada na seca. Rios do Amazonas secaram. As pessoas atravessavam os rios a pé. Depois veio o Rio Grande do Sul. Então foi o clima que fez com que o preço da carne
subisse, porque não tem interferência. O governo não tem como controlar o preço da carne, porque a carne é uma commodity e quem faz o preço é o mercado internacional. Isso a sociedade precisa entender. Não sabe fazer isso. Ela não tem alcance para entender que nós produzimos soja, produzimos milho, produzimos arroz e é caro. É caro porque não somos nós que fazemos os preços. Quem faz os preços são os grandes consumidores. Bom, esse é um aspecto. Então o brasileiro não vê a picanha na mesa. Ele faz o quê? O Lula é o culpado. E aí você vê aquela quantidade de fakes que surgiram recentemente. A mesma coisa a reforma tributária. A direita disse que ia subir os impostos. Fizeram o Taxad, né, o Haddad. Pois é. Veja aquela campanha que houve contra o Haddad na internet. Tudo era o Haddad culpado. A reforma estava sendo discutida. Os valores de impostos estavam sendo discutidos. Não havia possibilidade nenhuma. Havia estimativas. E nem hoje existe condições de você saber qual vai ser o impacto da reforma tributária nos impostos. Porque não dá para fazer tecnicamente. Você só pode fazer isso a partir do momento que ela entrar em vigor. E outra coisa, a grande quantidade de aumento de impostos que possivelmente vai ter na reforma tributária foi inclusão da direita, não foi da esquerda, foi da direita. Lembra disso? Quer dizer, os lobbies da direita que fizeram as alterações na reforma tributária. Então, hoje, dizer que a reforma tributária vai aumentar os impostos é uma temeridade, porque não existe possibilidade de você saber hoje, porque o mercado se comporta diferenciado, a renda é diferenciada. Então você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando a reforma estiver atualizada. O que o governo, na verdade, está pagando, e não tem publicidade, não tem marqueteiro que vai resolver, e que é o campo minado do PT, e que é o que a fake news utiliza, o governo não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Ele perdeu a credibilidade. Essa é a grande verdade. Você pode explicar tecnicamente o que o governo vai fazer, mas o povo fala, não, isso é mentira. Isso aí ele está enganando a gente. Não adianta. Nós vamos viver daqui para frente dirigido pelas fake news. A não ser que o PT tenha uma atitude inteligente de se mostrar vítima do processo e mostrar para a sociedade como é que as coisas funcionam. E aí você desmoraliza esses produtores de fakes. Olha, quando você lida com um mentiroso, você não sabe onde é que vai parar a imaginação dele. O que ele vai dizer agora? Porque ele dizia que era quebra de sigilo. A medida provisória diz que não é. Dizia que era para uma eventual cobrança. A medida provisória está dizendo que não é. Aliás, o ministro que me antecedeu deu entrevista a favor desse tipo de imposto. Não há o caso desse governo. Eu nunca falei disso e jamais falarei, porque não acredito nessa proposta. Não acredito que isso é uma boa ideia. Poderia ser, poderia discutir com a sociedade. Na minha opinião, não é. Na opinião do presidente Lula, não é. Na opinião da Simone Tebet, não é. Então por que nós vamos discutir uma ideia do governo anterior que nem deu certo e nem daria certo? Em hipótese nenhuma. Agora, com referência ao governo ter suspendido a medida, na minha opinião, economicamente foi correta. Porque veja uma coisa, Francisco, nós estamos, de uma certa forma, nesses últimos anos, trabalhando com um novo sistema bancário que não usa papel moeda. As agências estão diminuindo. O volume de papel que as agências necessitam hoje, de papel moeda, nota, é menor. Com essa mentira, as pessoas vão começar a tirar dinheiro do banco e guardar em casa. E isso vai desestruturar a distribuição de dinheiro no país. Pois é. O Nicolas, na minha opinião, deveria ser processado com crime, além da economia popular, colarinho branco. Já há uma denúncia, viu, professor? Já há uma denúncia colocada contra ele. Mas ele deveria ser por um aspecto. Mas tem um crime no colarinho branco que é inventar mentiras para você quebrar o sistema financeiro. Ele poderia quebrar o sistema financeiro. Agora, ele vai ter uma medida provisória. Vota contra. Pois é. Por que ele não vota contra? Ou ele vai votar a favor. Se ele votar a favor da medida provisória, o que é a medida provisória? É o que é o dispositivo administrativo que a Fazenda queria fazer. Vota contra, então. Tira o PIX. Tira a evolução. Outro aspecto, eles não têm consciência, não só a direita como a esquerda, que houve um dos grandes problemas do desenvolvimento bancário no Brasil
é a questão do nível de educação das pessoas. O Brasil talvez vai ser o último país do mundo a ter todo o sistema bancário digitalizado. Por quê? Porque as pessoas têm ainda no Brasil, 10% da população brasileira é analfabeta e ela recebe através do sistema bancário. O Pix fez uma inclusão social financeira de uma quantidade de milhões de brasileiros que não tinham conta bancária. Essa sensibilidade os políticos não têm, nem o PT, nem a direita. Eles não conhecem como o país funciona. Eles não sabem as regras econômicas. Então, eu achei... Porque, veja uma coisa, esses bancos digitais, hoje, independente de não ter a norma do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita, eles estão informando sem necessidade da lei. Isso é uma questão de princípio da empresa. A empresa quer ter, inclusive, segurança, né, nessas transações. Então, eles criaram um problema que vai ser muito difícil governar daqui para frente, porque tudo que fizer, a sociedade vai desconfiar. Quem é que manobra isso? Esse sistema que a direita descobriu, que o Trump descobriu nos Estados Unidos e ganhou a eleição, que são as pessoas que não têm noção absolutamente nenhuma de como funciona o sistema financeiro, como funciona o sistema bancário, como funcionam as leis no país. Não tem noção. Eles não têm noção. Porque veja uma coisa, Francisco, é elementar. O que é o Pix? O Pix substitui o cheque. Ou seja, em vez de você emitir um cheque, você emite um sinal telefônico. A movimentação financeira é a mesma coisa, só que não tem o cheque. É o Pix. Então, tem que ter movimentação financeira. É a mesma coisa do cheque. Então, você substitui o cheque. Agora, você veja, nós tínhamos uma evolução do Pix, que era o Trex. Não vai ser colocado em ordem, que era a possibilidade de você pagar parcelado. O Banco Central não vai introduzir essa técnica no Brasil, porque as pessoas vão dizer, agora eles vão fazer, agora eles vão... Quer dizer, é isso que está acontecendo no Brasil. E isto é muito perigoso. A sociedade não pode ser leniente, a sociedade esclarecida, a sociedade que tem conhecimento, que tem informação, não pode se calar, porque eles vão destruir o país. É esse o objetivo, destruir o governo Lula. Não importa a informação, não importa a verdade, são as narrativas, né? E essa é a receita. E assim, de novo, hoje, quem consegue se comunicar nas redes... Quem consegue se colocar e ter o resultado objetivo é hoje o grupo mais alinhado aos bolsonaristas, a direita extrema. É quem consegue falar. O senhor só estava lembrando aqui da situação do período de Bolsonaro, de Trump, e eu me lembro de duas passagens importantes para a gente, só para a gente que não são de hoje, mas para a gente qualificar bem aquilo que o senhor está falando. Primeiro sobre como que o PT, né? O senhor citou a campanha lá de 2002, de como Lula chegou à presidência com inverdades, né? Desculpe interromper você. O que o PT fez com a Marina Silva? Exato. Eu ia lembrar isso agora. Marina Silva deixou isso muito claro. Ela estava na campanha, principalmente a campanha de 2014, à frente nas pesquisas eleitorais, e ela não foi atacada, ela foi, professor... A sua campanha foi invadida por fake news e ela citou fake news que vieram da campanha do PT, essa campanha de Dilma Rousseff comandada por João Santana. Agora, em 2014, aí a campanha da Dilma inaugurou as fake news. Foram eles que inauguraram, né? No caso, não era o gabinete do ódio, mas era uma espécie de comitê do ódio, quando eles decidiram que iriam fazer o aniquilamento da minha pessoa para não ter nenhum tipo de alternância de poder. E quem inventou as fake news no Brasil foi a Dilma e o João Santana. E isso é mais do que provado na história, né? Tem uma capa de uma revista de circulação nacional, a revista Veja, e o título era A Fúria, né? E mostrava todas os canivetes, navalhas, trovões e relâmpagos que vinham na minha direção pela arquitetura perversa do marqueteiro João Santana, pago com dinheiro roubado da Petrobras, de Belo Monte, dos fundos de pensão, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. E aí, professor, tem uma outra situação sobre essa dificuldade do PT que não é de agora. Não sei se o senhor vai lembrar. 2018, campanha
de Fernando Haddad, Lula preso, né? E Fernando Haddad era o candidato do PT contra Jair Bolsonaro, e num evento do PT, o Mano Brown, artista, rapper, cantor Mano Brown, ele no evento do PT, ele fala para petistas: vocês não conseguem falar a linguagem do povo. Vocês perderam, vocês esqueceram como é que fala com o pobre. E de lá pra cá o PT só piorou. Falar bem do PT pra torcida do PT é fácil. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, o partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base. De lá pra cá, professor, até porque agora as redes sociais, como o senhor citou, são muito mais diretas, essa situação só piorou e o PT tá colhendo aí os resultados, e o senhor, mais uma vez, usando aqui um termo que o senhor utilizou, da arrogância petista. Vai ser difícil, porque é um 2025 que começa muito difícil para o governo Lula, né? O que você acabou de dizer é o seguinte, Francisco: a esquerda, de uma certa forma, criou todo esse mecanismo que a gente conhece hoje, que foi a eleição daquele episódio da eleição da Dilma, que na época era televisão ainda, não tinha ainda a internet, não tinha essa penetração que tem hoje. Então, o que a esquerda faz? A esquerda, de uma certa forma, tem uma dificuldade de falar com as pessoas, como você falou, tem uma dificuldade de falar porque ela acha que o que eles dizem, de uma certa forma, é lei. Ou seja, é a regra. Se veja a posição do Lula falando mal do presidente do Banco Central. O presidente da República não pode falar mal do presidente do Banco Central. Ele chamava o presidente de sujeito. Aquele sujeito do Banco Central foi eleito por 3 anos consecutivos o melhor presidente de Banco Central do mundo. Isso aí não é comprado, isso aí é conquista. O Brasil foi o país que melhor saiu da pandemia, graças a ele. O que a esquerda faz, de uma certa forma? Ela cria uma linguagem que não funciona mais. E, por outro lado, a direita também utiliza de uma linguagem de pessoas que não são bem informadas. Então, na verdade, a situação política, vamos dizer, do Brasil é muito perigosa nesse sentido, porque tanto a direita como a esquerda, elas não informam, elas deformam as informações. E isso é muito ruim. Então, se a sociedade não levantar a cabeça, tirar a cabeça para fora, olhar o que está acontecendo e procurar saber as causas e a verdade, nós vamos ter seríssimos problemas para governar esse país daqui para frente. A direita abusa da credibilidade de pessoas mal informadas e a direita tenta empurrar, a esquerda tenta empurrar as suas verdades. Isso não é política, isso é grupo, é bando, não é formação social, não é uma formação, é gangue, isso é máfia, não é organização política social. Muito bem, professor. Hoje foi uma linha política que a gente precisava desopilar o fígado aqui, né, professor? Porque a coisa tá bem complicada e olha, a minha perspectiva, eu não sei se eu tô sendo pessimista demais, mas é daqui pra pior, viu? Eu acho que a campanha do ano que vem vai ser uma campanha mas de baixíssimo nível. A gente vai sentir saudade da campanha de 2022, que é aquela coisa asquerosa que foi a campanha de 2022. A do ano que vem a coisa pode ser ainda pior. A gente vai continuar com o nosso Linha Política acompanhando tudo isso, professor, olha só. E já convidando o pessoal, porque semana que vem tem muito mais, né? Não, tem sim. Então, eu acho o seguinte, viu, Francisco, não é a questão de ser pessimista, mas de ter uma análise fria da situação do Brasil. Pois é. Veja, a quantidade de pessoas no Brasil que são analfabetos. Veja, a massa trabalhadora do Brasil é informal. A maior parte é informal. Ou seja, são pessoas que lutam o dia inteiro e que não quer saber de política, não quer saber como é que o país funciona. E aí, este é o grande potencial desses usurpadores da credibilidade das pessoas. Eu tenho muita pena da sociedade brasileira, porque nós vamos pagar por isso. Por isso eu digo, aqueles que têm entendimento, aqueles que têm formação, não podem se calar. A frase do Martin Luther King é muito atual para o Brasil. Ele falou isso há 60 anos atrás, né? O silêncio daqueles que podem modificar com referência àqueles que fazem a bagunça, né? Eu tenho muito receio, porque daqui para frente, todos os atos do governo vão ser transformados em fake news. Isso é muito triste. Então, na verdade, quem governa o país
é a fake news. Pois é. E só lembrando, né, que a coisa ainda deve piorar porque as redes sociais vão estar mais abertas ainda para as fake news. Só lembrando que o nosso amigo Mark Zuckerberg, numa aproximação, e a gente já falou aqui no Linha Política da edição passada, numa aproximação a Trump, liberou geral para as fake news nas redes sociais, né? Complicado. Professor, muito obrigado. Vamos torcer para que pareça, ou melhor, cresça algum movimento em que o político olhe mais para a população, entenda melhor a população do que fale a população, né? Tá difícil. Professor, muito obrigado, viu, pelo programa de hoje, e na próxima semana a gente volta, né? Se Deus quiser. Um abraço a você, Francisco, um abraço a todos aí. Até mais. Essa foi a edição número 46 do Linha Política. No programa de hoje, você ouviu áudios do UOL, TV Globo, TV Record e canal de Nicolas Ferreira. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezio Henrique.